Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e esse ambiente que você está agora, que venha a ser também abençoado em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos que estão aí colaborando com o nosso canal, curtindo, reagindo, comentando. Pessoal, Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Nos ajude a propagar esse momento que nós tiramos aqui para aprender, um momento de aprendizado, né? À luz da Palavra de Deus sobre tantos temas. Já temos alguns vídeos aí, graças a Deus, e diversos temas aí à luz da Palavra de Deus. Você que está vendo pela primeira vez, momento de reflexão, nós fazemos isso. Nós tratamos sobre diversos temas, aprendemos sobre diversos temas, sobre a luz de quê? Da Palavra de Deus, né? E para você que está aí seguindo nós aí, eu peço muito a Deus, que Deus abençoe sua vida cada vez mais, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos trazer um tema bem interessante, que é sobre o batismo. O batismo. O tema de hoje é batismo, mais que água, uma nova vida. E às vezes é um tema que é meio debatido, né? Mas vamos ver sobre a Palavra de Deus, o que ela pode nos dizer sobre o batismo. Porque assim, muitos enxergam o batismo como um ritual, um evento, uma tradição religiosa. Mas biblicamente é muito mais do que água. Não é só tomar um banho d'água. É uma declaração espiritual de morte, sepultamento e nova vida em Cristo. Em Cristo. Jesus Cristo. Vamos ali para o livro de Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Diz assim: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. É por isso que é dito que depois que se batiza, uma nova vida. Então, primeiro ponto, o batismo não é invenção da religião. É mandamento de Cristo. Opa, mandamento. Então vamos ver. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim, vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Então aqui já quebra quem acha que batismo é invenção da religião. Jesus não disse, se quiserem, se acharem bonito, né? Se a igreja aprovar. Jesus não está dizendo isso. Ele ordenou. O batismo nasce da obediência. Ok? E aí nós vamos ali para a exegese da palavra. Então, a palavra grega é baptizo. O que significa batismo? A palavra batismo no grego: submergir, mergulhar, imergir completamente. Isso mostra que o ato não é simbologia superficial, é representação profunda de transformação. O batismo não é sobre água, é sobre identificação. Olha só, porque é aquela coisa assim, não adianta você se batizar sem entendimento do que é o batismo. Então você vai lá só tomar um banho d'água. E dependendo se tiver frio, você ainda pega uma gripe, um resfriado. Tem que entender o significado do batismo, né? E ali em Romanos 6,3, que ele frisa ali, batizados em Cristo. Então, o batismo, a água não é o foco. Não apenas na água.
É batizado em Cristo. Em Cristo. Então, é batizado em Cristo, não apenas na água, mas identificados com Ele. Aí tem 3 dimensões, pessoal. 3 dimensões espirituais que eu achei fantástico. Isso. Fantástico. Vamos lá. Visualize comigo. Entrar na água. Qual que são os 3 passos? Entrar na água, que você tem que entrar na água. Se você vai ficar embaixo da água, você tem que entrar na água. Entrar na água. Submergir. E depois que você submerge, ou seja, depois que você mergulha, você levanta. Olha só que interessante isso. Entrar na água significa morte do velho homem. Submergir, está embaixo da água, mergulha. Sepultamento. E o levantar para fora, ressurreição. O batismo é uma pregação visual do Evangelho. E quando você se batiza, você está dizendo assim: eu não pertenço mais à velha vida. Outro ponto. O batismo não salva, mas revela a fé de quem é salvo. Vamos lá para o livro de Efésios? Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Certo? Lucas, capítulo 23. Então, Efésios ali, salvação é pela graça mediante a fé. Livro de Lucas, capítulo 23. Ele fala do ladrão na cruz. E aí entra algo bem interessante, pessoal, porque assim... mas o ladrão na cruz não se batizou. E isso realmente é verídico. Mas porque o batismo não salva. Ele revela a fé de quem é salvo. E o ladrão na cruz, Jesus tinha um propósito direto com ele ali. Jesus não é um religioso que queria... não, peraí, você quer ir para o céu? Você quer ser salvo? Então, peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos descer da cruz, vamos lá embaixo, vamos lá nas águas. Não. É para a gente ver que o quanto que a salvação é acima de tudo. E o batismo não salva. E no caso ali do ladrão na cruz, ele não foi batizado. E foi salvo. E isso mostra que a água não salva. Cristo salva. Mas Sandro, você está dizendo então que o batismo... Não. A água não salva. Cristo salva. Mas quem crê deseja obedecer. Sendo que acabamos de ler agorinha há pouco, né, a ordenança de Jesus sobre o batismo. Quarto ponto. O batismo ele exige consciência espiritual. Consciência espiritual. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É interessante porque a palavra diz aqui, ó, quem crer e for batizado, né, primeiro você precisa crer, depois ser batizado. Né? Só que tem um outro ponto no meio dos dois. Então você tem que crer, se arrepender e ser batizado. E a palavra diz, mas quem não crer será condenado. Para você ver como o foco é o crer. Né? Então, a ordem bíblica é essa. Crer e depois batizar. Dentro desse versículo aqui, né? Livro de Atos. Capítulo 2. Atos do Espírito Santo, ou Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 38 diz assim. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo.
Arrependei-vos, arrependam-se. Então, sem arrependimento, o batismo vira um banho religioso, um banho na água. Tem que ter arrependimento. Você crê? Crê. Então se arrependa. Entendeu? Deus não procura corpos molhados. Procura coração rendido. Coração rendido. Coração arrependido. Coração que crê verdadeiramente. Quinto ponto. O batismo é um marco, não o fim. Muitos pensam assim: agora eu completei minha caminhada por causa do batismo. Eu falo, não, é aí que ela começa. Biblicamente, a caminhada começa aqui. Batismo. Livro de Atos. Capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Então eles perseveravam na doutrina, na comunhão e na oração. Sexto ponto. Até Jesus se submeteu ao batismo. Imagine, se até Jesus se submeteu ao batismo, quem somos nós? Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, ó. Eu vou pegar o versículo inteiro aqui, ó. O ponto inteiro. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus, diz: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Convém cumprir toda a justiça. Se o Filho de Deus fez, não por necessidade, mas por alinhamento, quanto mais nós, né? E aí nós fazemos uma aplicação espiritual disso, sobre o batismo. Aí uma pergunta. Para até mesmo aquele que quer se batizar, você quer se batizar por emoção, pressão, tradição ou por amor a Cristo? Esse é o principal objetivo do batismo. É a expressão do Evangelho visualmente do amor que você tem por Jesus. Conclusão: o batismo não transforma a água em poder. Ele revela que o poder já transformou o coração. É o testemunho visível de uma fé invisível. É a declaração de que a velha vida ficou para trás. E é o anúncio de que alguém decidiu viver para Cristo. Bem? Essa é a explicação bem básica, bem resumida do batismo. E tem pessoas que desdenham do batismo. Falam que não é bíblico, que é de tradição, que é criado por pessoas. Imagine, Jesus se batizou. Pessoal, nos ajude a propagar essa mensagem, que não fique só entre eu e você. Falou com você? Falou comigo. Então compartilhe, nos ajude a compartilhar esse conteúdo para que venha alcançar mais pessoas para entender a importância do batismo e o que é importante saber antes de se batizar, ok? Comentários, pessoal, exponha sua opinião, o que você acha, o que você concorda, discorda, sem corda, coloque aí, pessoal, a opinião de vocês é bem importante para nós. E sugestão de temas, coloquem aí também, que a gente traz aí para que a gente venha aprender junto, tá bom? Pessoal, que Deus venha nos dar sabedoria, entendimento, discernimento, para que venhamos fazer aquilo não que agrada o homem, mas aquilo que agrada a Deus, aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus. Bom? Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.